Tendo essa ação aí, Ari. Deputado bolsonarista defende policial que jogou homem em córrego. Ele também justificou a ação de um policial militar que disparou 11 tiros nas costas de um homem que furtou sabão em pó, em um mercado. Vamos mostrar o vídeo do... Deputado Farru? Não, do mercado. Ari. Ah, sim. Vamos mostrar aqui para depois a gente explica a fala dele. Pronto. No Oxxo, tem muito em São Paulo, Oxxo, né, professor? Essa rede chegou fortíssima. Olha aí, ó. A rede mexicana. Olha, o rapaz é esse de camisa vermelha, de casaco vermelho. É esse aí, ó, de capuz. Ele pega alguns recipientes de sabão, tá? E aí ele sai correndo, isso. Só que ele se desequilibra e cai na saída. E quando ele cai, o policial apaisano, armado, percebe, ele estava no caixa. E atira aí pelas ele costas atira dele. pelas costas. Ele se desequilibra, pega e ele atira 11 vezes nas costas. E mata o rapaz. Estava apaisando o policial, olha, e depois ele sai falando ao celular normalmente e calmamente. E vamos ver o deputado Sargento Faú, o que é que ele acha dessas duas ações policiais. Que nós tivemos um caso no Brasil que choca muita gente, mas eu não fiquei chocado, de um policial jogar um cabra numa ponte. Por quê? Porque o cara chega numa conclusão que não vai adiantar merda nenhuma, permita a palavra, levar aquele cara para a delegacia. O cara foge com uma moto durante quilômetros, inferniza a vida do cidadão, inferniza a vida do policial, fica falando porcaria pro policial fala, eu vou levar lá, o delegado vai rir da minha cara. Muitas vezes o delegado não, mas com certeza o juiz da cidade sim. Então ele pega o cara perdendo, cometendo um erro, né? Jogando um cara de uma ponte. Outro nóia vai roubar um mercado, que eu vi isso aí, furta 3 pacotes de sabão, já tinha furtado bolachas de manhã, infernizando o comerciante, porque não é um. Se fosse um, a gente não juntava e falava, vamos tratar desse sem vergonha. Mas são vários, furtando dia e noite, cagando e mijando na frente da casa dos outros e do comércio dos outros. O policial tá lá fazendo compra, vê o ladrão, tudo espalhafatoso, escorregando, dá 11 tirinhos nele e é responsabilidade e afastado. 11 tirinhos. Essas palavras, como diria o professor Vila, em português castiço, com essa linguagem tão culta, tão douta, tão elevada, foi na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. O deputado Faú, esse aí que engoliu a andorinha, né? Ele engoliu a andorinha, ficou ali fora. Essas vozes, essas falas autorizativas da violência policial, do deputado, do governador Tarcísio de Freitas, elas pioram uma situação que já é ruim. Ari, Pois não. É porque eu tenho que completar, eu preciso aqui da manchete da Nájila, onde há um senador, aí é um deputado federal. Aí tu vai piorar a situação, né? Agora vamos colocar um senador comentando a ação dos policiais que atiraram o rapaz num córrego. Olha aí, Ari. Senador bolsonarista defende o justiçamento e diz que policiais deveriam ter jogado o homem em um penhasco, não em um córrego. Ele apagou depois a postagem, mas o print é eterno. Mostra aí, é o senador Jorge Seife, de Santa Catarina. Do show da Madonna. O Faú é de Santa Catarina também, não é? Ou é Paraná? É um dos dois. Olha aí, Ari. Imprensa nacional demonizando a Polícia Militar de São Paulo. O erro dos policiais foi ter jogado o meliante em um córrego? Não foi do penhasco? Porque com essa justiça sem vergonha que libera vagabundo em audiência de custódia, levar para a delegacia e ser satirizado por criminoso é o fim do mundo. Tomar um banho no córrego é prêmio. Minha solidariedade e apoio incondicional aos policiais militares e ao secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. O filósofo Sivuca já dizia em 1986, bandido bom é bandido morto. Tá com pena das vítimas da sociedade? Leva para casa, disse o senador Jorge Seife Júnior. Senador da República. Professor, comece aí, inclusive lembrando quem é o indigitado Sivuca. Se eu mal me lembro, lá do Rio de Janeiro, era membro da escuderia Lecoq, né? Do Esquadrão da Morte, lá no Rio de Janeiro, né? Que começou lá nos anos 60, quando um bandido chamado Cara de Cavalo, era o nome com o qual ele ficou conhecido, ele matou um investigador, Lecoq, e aí surgiu
o Esquadrão da Morte lá no Rio de Janeiro, que tinha muitos participantes, alguns muito conhecidos que apareciam na televisão em programas de altíssima audiência, inclusive, né? Eu lembrei agora do Mariel Mariscotti, que todo mundo deve se recordar. Quem é daquela época, quem não é, coloque no Google e tal. Agora, a afirmação desse safe é desprezível. A afirmação desse outro sargento aí são pessoas que não têm a mínima importância. Amanhã o Brasil vira a página. A questão preocupante, e não é só para quem mora em São Paulo, mas no Brasil, é a questão de um secretário de segurança ter, de certa forma, perdido o controle ou dado autorização para que qualquer soldado, qualquer oficial pudesse fazer o que bem desejasse em relação à população. Acho que isso é o mais grave, e aqui em São Paulo. A situação do secretário de Segurança, e depois dessas cenas aí em Barueri, salvo engano, né, dessa senhora, realmente é terrível. As imagens, eles não podem invadir uma residência desse jeito, tudo isso é absolutamente ilegal, é muito, muito grave. Chegou a um ponto que é insustentável. Inclusive o próprio governador, se ele tem sonhos também, pensando na questão eleitoral, deixando de lado o mais importante, que é a questão humana, mas olhando só para a eleição, ele vai sair extremamente desgastado. Não pense que isso dá volta. Em certo momento da história de São Paulo, deu. Até o Maluf, Paulo Salim Maluf, adorava fazer isso, fazer esse discurso. Bandido na cadeia, gente boa é na rua. Tem até uma musiquinha em 1986, do distante 86. Então é uma questão grave. O governador vai ter de demitir o secretário de Segurança. Quando ele foi designado, já houve resistência por parte dos coronéis da Polícia Militar, gente experiente, que tem experiência internacional, sabia que não seria o nome adequado, não só por causa do grau da oficialidade, dele ser tenente, né? Mas pelo precedente das suas ações quando era oficial da ativa da Polícia Militar de São Paulo. Que vale lembrar, eu faço questão de ressaltar, eu conheço alguns membros, alguns coronéis da ativa que hoje foram reformados, gente muito boa. Eu dei duas ou três palestras na Academia Militar do Barro Branco, onde se formam os oficiais. Também estive no comando da PM na Coronel Fernando Prestes, e a convite do comandante, acompanhei lá durante um dia todos os trabalhos que eles fazem. Então, há um trabalho muito... Nós temos que lembrar que é uma corporação com mais de 90 mil pessoas. Não pensa que isso é fácil também. E vivendo sempre no momento de tensão. A polícia sempre está em tensão. Então, isso não justifica, o que eu estou dizendo, os atos que nós vimos. Muito pelo contrário. Então, é necessário que o governador, que não é uma pessoa que tem convivência com a nossa história, ele está há 2 anos só aqui em São Paulo, cerca de 2 anos, ele vai ter de demitir o secretário de Segurança, designar alguém que tenha experiência, que conheça a Polícia Militar, conheça a Polícia Civil, porque estão juntas na Secretaria de Segurança, né? E que conheça o Estado e as dificuldades, especialmente da região metropolitana, que são 22 milhões de habitantes na região metropolitana, são 39 municípios, e que é a região mais complexa que nós temos aqui, e no campo da segurança pública também. Não é possível que a cada dia alguém filme e nós vemos esses horrores. E, por fim, e não menos importante, a questão das câmeras, que foi lembrado por vocês corretamente, né? Ou seja, a questão das câmeras, se tivesse as câmeras, certamente esses fatos, especialmente os 2 listados, o da ponte e o episódio dessa senhora, da história dos seus filhos, do seu marido, porque o episódio do supermercado, aí ele estava fora de serviço, né? E isso seria, evidentemente, nós tomaríamos conhecimento, porque ele estava com a câmera aqui. E esse do supermercado, que é tanta coisa, é tanta barbárie, e vocês também me destacaram, não sei se foi o Ari ou você, Amadeu, a tranquilidade, porque ele deu 11 tiros, né? E ele depois caminha tranquilamente, mexendo no celular. É algo muito sério. Agora, se de cima vem o pulso firme de cumprir a lei, cumprir a Constituição, respeitar o cidadão, mas respeitar o trabalho policial, que a gente sabe que não é fácil, isso não aconteceria. O governador tem de resolver. O primeiro passo é a mudança de secretário de Segurança e depois mudar essa mentalidade, que não é fácil. Ontem nós comentamos isso. É uma questão histórica, né? Que tem de rediscutir os currículos, a formação, não é uma tarefa fácil. O nosso tempo não vai permitir, mas eu vou colocar para você, Apoliana, jogar batata quente na sua mão. O discurso, o professor Vila acredita que esse discurso aí não rende mais voto. O bandido bom, bandido morto, tá com pena do bandidinho levar para casa.
Na verdade, rende. Eu acredito que rende, sim, numa parcela da sociedade, Amadeu. E aí a gente teve uma discussão essa semana que foi assim, deu para a gente entender os polos desse debate. Por um lado, a gente está vendo a ação policial violenta. Por outro lado, a gente viu o caso lá no Rio de Janeiro dos bandidos que mataram um policial de folga, colocaram o corpo dentro de um carro e jogaram ladeira abaixo. Então, eu acho que são duas óticas desse problema da segurança pública, da crise que o nosso país vive. Então, não dá para a gente fazer, obviamente, aqui, querendo ser bem clichê, uma análise generalista da situação. Eu acho que, sim, esse discurso ainda rende voto numa parcela da população. E se você for ver nas redes sociais, inclusive há muita crítica de estão só fazendo mesmo a defesa dos bandidos, olha o que os bandidos fizeram com o policial, também nem é assim. Então, acho que a nossa corporação da Polícia Militar, do Exército, a gente viu recentemente as Forças Armadas, na Polícia Civil, acho que todas as corporações elas precisam ser redesenhadas e até mesmo o processo de formação desses homens e mulheres que compõem as forças no nosso país, ele precisa mudar, né? Porque, assim, como é que o cara chega para se transformar em um policial e joga o corpo de uma pessoa como se não fosse nada? Do mesmo jeito, como é que a segurança é tão frágil ao ponto de que um policial, no meio de uma ação de criminosos, acabe morrendo e o corpo dele jogado ladeira abaixo? Está falhando de todo jeito, de todas as formas da segurança pública desse país está falhando. Vamos lá.